Irmãos e irmãs, o sentido da leitura do Evangelho de hoje já nos é apresentada pelo próprio Jesus Cristo, ou pelo evangelista que narra a parábola que Jesus contou, porque já diz o motivo. Aos discípulos, Jesus contou uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar. Rezar sempre, mas não desistir do caminho de fé, da vida com Cristo. Não desistir da oração. É um convite à constância, à perseverança. E é esta perseverança que faz da oração o instrumento mais eficaz para nos manter na fé. Não é tanto a quantidade de orações. Quando a palavra de Deus diz rezar sempre, nós entendemos bem que nossa vida tem outras atividades. Não significa rezar 24 horas, não teremos condições de fazê-lo. Temos nosso descanso, temos nossos trabalhos, temos outras atividades a fazer. Mas o rezar sempre é em modo continuado, diariamente, esperando que seja pelo menos mais de uma vez durante o dia, com constância. E é essa constância na oração que vai transformando a nossa vida, transformando a nossa alma, dando-nos uma disciplina. Nós dizemos, dando-nos uma forma, nos formando na vida cristã, formando a nossa vida espiritual. Não serve rezar muito um dia e passar outros 2 dias, 3, 4, uma semana sem rezar. Mas nós precisamos de uma oração contínua, constante e perseverante. A oração é o alimento da nossa fé. Deveremos fazer com a oração o que costumamos fazer com a nossa nutrição. Nós não podemos dizer, para não perder tempo, eu vou comer de uma vez o que preciso comer durante uma semana. Não se faz assim. E depois eu como uma vez e passo a semana inteira sem comer. Porque de rezar até que todo mundo se esquece, mas parece que de comer até agora não encontrei ninguém se esquecendo. Por isso a gente pode fazer esta comparação. Nós rezamos alimentando a nossa fé como comemos para alimentar o nosso corpo, em um modo constante. É verdade também que algumas pessoas se alimentam em modo desorganizado e ao invés de sustentarem o corpo, prejudicam a sua saúde. Mas nós precisamos seguir esse modelo de uma vida disciplinada, de uma oração perseverante. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Orar todos os dias. Ser fiel ao propósito assumido. É assim que um cristão alimenta a sua fé. Até porque o Evangelho associa a oração à fé naquela conclusão que nós podemos corretamente chamar de dramática. Porque é uma pergunta que nosso Senhor faz que deve realmente tocar o nosso coração. Quase que nós somos chamados a responder. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? O que nós podemos responder? Se o Senhor vai encontrar fé sobre a terra, meus irmãos e irmãs, dependerá de quanto nós estamos rezando. Sem a oração, a fé esvanece, desfalece, se apaga, desmorona. Podemos usar várias imagens segundo o modo de pensar a fé. Sem a oração, a fé não se sustenta. Ninguém tem fé sem oração. Se nós não rezamos, quando o Senhor vier ao nosso encontro, nos encontrará sem fé. Mas hoje nós queremos, pela oração, fortalecer a fé.
confiando em Deus. Nosso Senhor conta a parábola de um juiz injusto. Diz essas qualidades: um que não respeita os homens, nem teme a Deus, esse juiz. E assim dá para perceber que parece que já no tempo de Jesus, essa espécie de juiz já existia. Hoje nós temos em abundância os juízes que não temem a Deus, nem respeitam os homens, que são perversos, que defendem a morte e não a vida. Esses juízes que têm como único objetivo o dinheiro, são pagos para legislarem contra a vida, contra a fé, contra Deus. Tudo pago. Recebem para fazer o mal, não fazem justiça, mas fazem negócio com a justiça. E esses são perversos e hão de prestar contas a Deus pelos males que provocam em uma nação. São juízes que precisam de conversão, que parecem mais filhos do demônio do que homens de justiça. Já no tempo de Jesus, esses existiam, porque Jesus disse: ele não temia Deus, nem respeitava os homens. Mas, mesmo assim, atendeu aquela viúva insistente que pediu justiça, não porque acreditasse na justiça, mas porque já estava aborrecido. E Deus não se aborrece conosco, meus irmãos e irmãs. Deus é nosso Pai, Deus nos ama. Então, se até um juiz injusto, não por amor, mas por aborrecimento, atendeu aquela viúva, quanto mais Deus que nos ama, nós precisamos confiar e não desistir, rezar sempre, saber que Deus nos dá mais e melhor do que nós pedimos. Importante é manter viva a fé. Mas a primeira leitura é de uma beleza impressionante e nos oferece um aspecto importantíssimo da vida de oração. Percebamos, o povo tem que enfrentar uma batalha, como nós temos que enfrentar muitas batalhas em nossa vida. E o que faz o povo vencer é a oração. As mãos erguidas de Moisés. Moisés ergueu as mãos, significa está orando com as mãos erguidas. E a leitura diz assim: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, o povo vencia. Quando Moisés baixava a mão, vencia o seu adversário, os amalecitas. As mãos erguidas sustentam a vitória do povo de Deus. Nossas mãos erguidas nos sustentam em nossa vitória. Irmãos e irmãs, nós precisamos erguer as nossas mãos também em intercessão em favor de todo o povo. Porém, a parte mais bonita desta leitura é que mostra a fragilidade humana na sua oração. Mostra Moisés, o grande profeta de Deus, aquele que veio para libertar o povo em nome de Deus, fatigado, cansado. As mãos de Moisés se tornaram pesadas. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, também as nossas mãos se tornam pesadas. Como é difícil manter as nossas mãos erguidas na oração. Entendamos, não é simplesmente o gesto do corpo de levantar as mãos. E de fato, se nós passamos muito tempo com as mãos erguidas, elas se cansam, se tornam pesadas. Mas nós pensamos também, às vezes, um cansaço, uma fadiga da nossa alma. Nós nos cansamos em nossa oração, ficamos fatigados, desanimados. Mas por quê? Ou de que modo Moisés manteve aquelas mãos erguidas? Porque ele tinha 2 irmãos, 2 companheiros do seu lado. Arão e Ur são os 2 sacerdotes.
Um deles é irmão de sangue de Moisés. Arão é irmão de Moisés. Moisés manteve as mãos erguidas porque tinha irmãos ao seu lado, porque tinha companheiros de oração. Nós aqui temos que ter duas atitudes. Observando essa cena impressionante e maravilhosa de Moisés com as mãos erguidas. Primeiro, a atitude humilde de quem reconhece a própria fraqueza e admite: sozinho eu não posso manter as minhas mãos erguidas. Pensemos, meus irmãos e irmãs, nesta nossa relação entre sacerdote e povo. Um sacerdote sozinho jamais terá condições de manter as suas mãos erguidas se o povo não lhe auxilia com sua oração. Ainda mais nos dias de hoje, o sacerdote desmorona junto com o povo. Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, só se manteve com as mãos erguidas porque havia quem sustentasse as suas mãos, um do lado e um do outro. Portanto, a primeira coisa é que nós deveremos humildemente dizer: eu preciso do auxílio do meu irmão. Cada um reconheça essa necessidade de um irmão que lhe sustente na oração. E diga mesmo a alguém: eu preciso do seu auxílio para rezar. Reze comigo, vamos rezar juntos. Porque sozinho eu cochilo, sozinho eu não consigo. É muito mais fácil rezar acompanhado. Nós sabemos muito bem, nós estamos no mês do Rosário, e quando nós rezamos o terço, sozinhos, muitas vezes, o sono nos domina. Se nós estamos acompanhados, é muito mais fácil. Em grupo, em um momento, em comunidade, nós rezamos com mais facilidade. Mas uma vez que nós admitimos essa nossa fragilidade, tenha outra atitude, ou seja, sustentar os outros na oração. Nós precisamos dizer: eu quero a sua ajuda para rezar. E tenho que também dizer: eu quero lhe ajudar a rezar. E se nós observarmos, se nos dermos as mãos, um segurando na mão do outro, enquanto eu estou apoiando o seu braço, você está apoiando o meu braço. E um vai sustentando o outro na oração. É por isso, meus irmãos e irmãs, que na igreja nós temos os grupos, as pastorais, os movimentos. É por isso que no grupo de Crisma nós temos que os jovens rezam melhor quando estão juntos. Um vai animando o outro. Eu imagino que acontece nessa caminhada que de vez em quando um diz: eu acho que eu vou desistir. Quem sabe você ajudou o seu irmão a não desistir da Crisma. Fica mais um pouquinho. Não só os catequistas, mas um ajudando o outro. É por isso que nós temos na nossa igreja grupos como o TLC, como através desse grupo um foi ajudando o outro. E é por isso que nós hoje também nos alegramos em acolher o EJC, porque o EJC é exatamente este grupo que vai ajudar um ao outro a rezar. Sinceramente, jovens do EJC que vieram para esta missa hoje, vocês estariam mesmo na igreja se não tivesse feito a experiência do EJC? Uns ou outros sim, mas não é verdade que quando tem um pouco de desânimo, um precisa apoiar o outro para continuar a caminhada? Quantos do EJC também pensaram em desistir, se afastaram por um instante? E é importante agora vocês se lembrarem daqueles que, fazendo parte do grupo, já não estão presentes. Será que vocês abandonaram os seus irmãos, os seus amigos de caminhada, só porque eles cansaram? Arão e Ur não abandonaram Moisés na sua fadiga. Então cada um pense se está ajudando o seu irmão a manter as mãos erguidas, o caminho. E isso serve para todos os grupos da nossa igreja.
A existência desses grupos é para colocar em prática o que escutamos nessa leitura. Feliz de quem tem um irmão ao seu lado para sustentar as suas mãos quando elas estão cansadas, pesadas. Feliz de quem tem um irmão ao seu lado para lhe revigorar as forças quando você está desanimado, no momento de dor, de sofrimento, de luto, de decepção. E você pode contar com uma mão que se estende, com um abraço, com uma presença, com um apoio. É esta a função da oração. Foi isso que os dois sacerdotes, Arão e Ur, fizeram com Moisés. É isso que nós precisamos fazer. Por um lado, com muita humildade, dizemos: eu sozinho não consigo. Eu preciso de quem me sustente. E por outro lado, exatamente por causa da experiência, dizer: se é assim, o meu irmão também sozinho não dá conta. Eu vou ser o seu apoio, como uma pedra em que ele se apoia, com mãos que sustentam aquelas que estão pesadas, com um coração que alivia quem está abatido. E é assim que na oração nós vamos construindo a nossa fé, fortalecendo a nossa vida. Mas não pode ser uma coisa de vez em quando. Precisa ser uma vida de oração, uma prática contínua, como fizeram Moisés, Arão e Ur, como fazia nosso Senhor Jesus Cristo, sempre em oração, como sempre fez a igreja. Não desistamos de orar. Quem reza, mantém a fé viva. E se assim fizermos, quando o Senhor perguntar: será que quando eu vier encontrarei fé sobre a terra? Que nós possamos dizer, quase para consolar Jesus Cristo: sim, Senhor, eu vou continuar crendo, porque eu vou continuar rezando, porque é a oração que sustenta a minha vida. Rezemos juntos, meus irmãos e irmãs, nos apoiemos. Lhes digo com toda franqueza: eu, como padre, preciso das fiéis rezando. Rezem pelos sacerdotes, rezem com os sacerdotes. Vamos juntos sempre erguer as nossas mãos, porque sozinhos nós não conseguimos levar o peso da missão. Mas juntos nós seremos vencedores em todas as batalhas que se apresentarem em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.